A vigilância do Evangelho de São Lucas não é uma espera passiva, mas uma vida ativa de serviço, de fidelidade, de prudência. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã é um convite perene à vigilância, a uma escolha constante, a um caminhar consciente. Neste dia, as Escrituras nos colocam diante de uma bifurcação existencial, nos pedindo para discernir a quem serviremos e como vivemos na espera do Senhor que vem. Em um mundo onde as tentações do sono espiritual e da escravidão veladas são constantes, dessa escravidão velada, a palavra de Deus ressoa como um clarim, nos despertando para a verdadeira liberdade. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 12 a 18, nos mergulha no profundo mistério da nossa condição batismal. São Paulo nos exorta com a força de um guerreiro espiritual: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que não obedeçais às suas concupiscências. Romanos capítulo 6, versículo 12. O pecado aqui personificado é uma força tirânica que busca reinar, controlar, escravizar. Antes de Cristo, éramos de fato escravos de uma lei que nos levava à morte. Mas o batismo nos libertou. Morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Por isso São Paulo insiste: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nossos corpos, nossos pensamentos, nossas ações, tudo pode ser um instrumento para a iniquidade, ausência de lei ou para a retidão, a conformidade com a vontade de Deus. A teologia de São Paulo aqui é transformadora. Passamos de escravos do pecado para servos da justiça. A palavra douleuo, que significa servir como escravo, não é abolida, mas seu objeto é gloriosamente invertido. Não somos chamados a uma autonomia que nos leva ao caos, mas a uma nova e verdadeira liberdade na entrega a Deus. Essa liberdade é a graça que recebemos em Cristo, segundo São Paulo. Santo Agostinho, em seu tratado sobre o espírito e a letra, sublinhava que a graça de Deus nos liberta do jugo do pecado para que possamos cumprir a lei não por medo, mas por amor, movidos pelo Espírito. O Catecismo da Igreja Católica, número 1999, nos lembra que a graça é a participação na vida de Deus, que nos torna capazes de agir pelo amor. Essa transição não é teórica, é uma escolha ativa, diária. Cada decisão que tomamos é um ato de submissão. Ou nos curvamos às paixões que nos escravizam, ou nos entregamos àquela voz interior que nos chama à santidade. O Evangelho de São Lucas, por sua vez, nos transporta para o horizonte da escatologia, para a vinda do Senhor, e nos convoca à vigilância. Jesus nos adverte com uma parábola: sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. São Lucas capítulo 12, versículo 39. A vinda do Senhor é certa, mas o seu tempo incerto. Por isso a exortação final é clara: vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensais. São Lucas capítulo 12, versículo 40. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, estar preparado significa uma atitude de estar desperto, vigilante, atento. Não é um medo paralisante, mas uma espera ativa e amorosa. No Evangelho, Pedro, em sua simplicidade, questiona: Senhor, contas essa parábola para nós ou também para todos? São Lucas capítulo 12, versículo 41. A resposta de Jesus não delimita a audiência, mas a responsabilidade. Qual é, pois, o administrador fiel e prudente a quem o Senhor porá sobre os seus servos
para lhes dar a ração a seu tempo. São Lucas capítulo 12, versículo 42. Oikonomos do grego é o administrador ou o mordomo, né? O econom, o administrador da casa. O economos vem de nomos, oikó, né? Oikos é casa, o administrador da casa é aquele a quem o Senhor confia seus bens, seus servos, seu reino. A fidelidade e a prudência são as virtudes essenciais para essa missão. A parábola do Evangelho de hoje se desdobra na distinção entre o servo fiel e o infiel. O servo infiel, que pensa que o Senhor tarda a vir, se entrega à maldade, à opressão, ao alto prazer, assim poderíamos dizer. Sua punição será severa. A teologia aqui, a mensagem do texto, aponta para a responsabilidade que acompanha o dom da fé. Aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Os padres do deserto, por exemplo, viam na vigilância a chave para a purificação da alma e a prontidão para o encontro com Deus. Clemente de Alexandria, em seu texto intitulado de Stromata, associa a prudência ao verdadeiro conhecimento, um conhecimento que leva à ação virtuosa. Meus irmãos e minhas irmãs, esta parábola não nos fala de um Senhor vingativo, mas de um Senhor justo que espera de seus servos o uso responsável dos talentos e da autoridade que lhes foram confiadas. A verdadeira vigilância não é um estar à espreita, mas um viver consciente, ativo e produtivo, né? De um modo ativo e produtivo, cultivando o reino de Deus já no presente. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos que as duas leituras de hoje tecem um convite uníssono à liberdade e à responsabilidade. E poderíamos nos questionar: a quem estamos entregando nossos membros, nossos dias, a nossa própria existência? Somos escravos do pecado, da iniquidade, do imediatismo, da autossuficiência? Ou nos apresentamos a Deus como instrumentos de justiça? A vigilância do Evangelho de São Lucas não é uma espera passiva, mas uma vida ativa de serviço, de fidelidade, de prudência, e essa vigilância só é possível se estivermos conscientes da nossa libertação do pecado, como nos ensina São Paulo. A verdadeira liberdade reside em escolher a Deus, em fazer a sua vontade, a nossa lei, e nos tornarmos servos da verdadeira justiça. Pedimos juntos nessa liturgia de hoje a graça do Senhor para que Ele nos fortaleça e quando Ele vier nos encontre não apenas vigilantes, mas fiéis e frutíferos, prontos para entrar na alegria do seu reino. Que a nossa vida seja um hino à liberdade consciente e um testemunho da glória de Deus. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.